Olá, paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo. Aqui é o nosso curso de preparação de professores de escola dominical. Eu sou o Arthur Félix, sou superintendente regional de EBD aqui na Igreja Assembleia de Deus, na região do Industrial. Estamos fazendo esse trabalho para ajudar todos os professores a se prepararem melhor aí para as suas respectivas aulas e pedimos que você se inscreva no nosso canal no YouTube, deixe lá a sua sugestão, também siga-nos na nossa página no Facebook, Arthur Félix, tanto o Facebook quanto a nossa página no YouTube, Arthur Félix, digite lá e você vai achar e deixe lá a sua sugestão, compartilhe esse vídeo, vamos aí ajudar compartilhar com o maior número de pessoas, a fim de que muitas pessoas possam ser abençoadas e crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Esse trabalho, então, é para ajudar todos os professores de escola dominical a se preparar melhor. Seja bem-vindo, então, ao nosso curso de preparação de professores da Escola Bíblica Dominical. Nessa oportunidade estaremos então fazendo uma análise da lição de número 9. Vamos então ao nosso quadro, a lição de número 9, que vai ser ministrada no dia 27 de novembro de 2016. E essa lição tem por título: O Milagre está em sua casa. Neste dia nós vamos refletir aqui sobre a história de Eliseu e a viúva do servo do profeta, do discípulo do profeta, provavelmente Eliseu. Então, nosso objetivo aqui é fazer uma análise panorâmica da lição, para que você então tenha uma clareza de qual é a mensagem que o comentarista está propondo para você discutir em classe com os seus alunos. Como sempre, então, eu tenho aqui o meu resumo, eu vou ler o meu resumo, acompanhar juntamente com você, você vai estar acompanhando comigo. Mas, como nós sempre dizemos, não convém que você leia a lição em classe. Você está lá para comentar a lição. Você vai ler a lição em casa, os alunos vão ler a lição em casa e vocês vão para a classe para discutir, para refletir ali sobre o tema proposto pelo comentarista. Mas como nós estamos fazendo uma pré-aula, estamos nos preparando para a aula, convém então que nós fazemos uma análise, uma revisão da lição, e ao longo da lição nós vamos fazer alguns apontamentos, algumas propostas de contextualização, algumas propostas que você pode aplicar na sua aula para fazer a sua aula uma aula mais dinâmica e assim atingir o objetivo, que é discipular os seus alunos que estão ali, para que eles possam ser cristãos fortes e sadios neste tempo de crise. Então, vamos então ao nosso texto áureo. O texto áureo da nossa lição está em Deuteronômio capítulo 10 e o verso de número 17 e o verso de número 18. E está escrito assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, que não faz acepção de pessoas, até grifei aqui, não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, e que faz justiça ao órfão, à viúva, e ama o estrangeiro. Então, obviamente, já deixa claro aqui que o comentarista colocou esse versículo para trazer à luz o fato de que Deus é um Deus justo e Ele trabalha em prol dos necessitados, do órfão, da viúva, aqueles que são desamparados, do estrangeiro, que está numa terra que não é dele e provavelmente ele está sozinho. Então Deus trabalha em prol do aflito, Deus trabalha em prol do necessitado. No começo da sua aula convém que você leia esse verso e você faça uma reflexão como essa, dizendo isso: Deus está a favor dos órfãos, da viúva, Deus está a favor do estrangeiro, porque pode ser que esteja ali na sua classe um órfão, se você for ministrar para jovens a lição de adultos, pode ser que alguém ali seja órfão, viúva também, etc, se for na classe das irmãs. Então convém você dizer que Deus está olhando para eles, Deus está trabalhando em favor deles. A nossa verdade prática. O que é a verdade prática? A verdade prática é então a verdade que o seu aluno deve ser capaz no final da lição de colocar em prática na sua vida.
lembrando que o propósito da lição é sempre trazer ensinamentos práticos para que a pessoa consiga colocar em prática as lições ministradas aqui no seu cotidiano, para que o seu aluno, quando ele se depare com a realidade crítica e caótica, ele se lembre da lição que você trouxe na escola dominical e ele possa então ter subsídio, ele possa então ter sabedoria, conhecimento para saber o que ele vai te fazer. Então a verdade prática no fim da lição, o seu aluno deve ser capaz de então colocar em prática isto. Em tempos de crise, Deus realiza o impossível e o extraordinário. Então já deixa claro que um dos objetivos da lição é trazer ao coração dos seus alunos de que Deus é um Deus que faz coisas impossíveis e que faz milagres. Hoje em dia as pessoas já não acreditam mais em milagres, já não acreditam mais em coisas extraordinárias, porque a ciência está vindo aí, está fazendo muitos prosélitos incrédulos, mas você vai trazer ao coração dos seus alunos isso, que Deus faz coisas impossíveis. Leitura bíblica em classe, eu vou ler para você, junto com você, talvez você não está com a sua lição, e você pode então acompanhar aí, e depois você dá uma revisão na sua lição novamente, e você vai ficar ainda mais capaz e mais apto para ministrar a sua lição. A leitura bíblica em classe, convém que você leia a leitura bíblica em classe. Para quê? Para que você deixe claro para os seus alunos que você está ministrando com base na palavra de Deus, ou seja, a fonte do seu ensinamento é a palavra de Deus. Convém que você até leve a sua própria Bíblia e leia a leitura bíblica em classe na sua Bíblia, se for possível, para que você deixe claro que a inspiração do seu ensino, daquilo que você está falando, não vem da filosofia, da psicologia, da sociologia e etc., mas vem primeiramente da palavra de Deus, não descartando as ciências, porque são ferramentas que nos auxiliam a ler a realidade, ler as pessoas, ler a sociedade, etc., mas a fonte da verdade e dos ensinamentos que vamos trazer para os alunos é a palavra de Deus. Então vamos à leitura bíblica em classe. E uma mulher dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em tua casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Verso 4 ele diz: então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita azeite em todas aqueles vasos e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois dele, fechou a porta sobre ela, sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e elas enchiam, e sucedeu que cheios que foram os vasos, disse o seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu, teus filhos, vivei do resto. Glória a Deus. Uma história de milagre aqui. Vamos então ao objetivo da nossa lição, lembrando que o objetivo da lição é o objetivo com o qual você vai para a sua classe. Você não pode ir para a sua aula, entrar na sua classe sem ter um objetivo em mente, um objetivo em foco. Então aqui o objetivo proposto pelo comentarista, o objetivo geral da lição é ressaltar que em tempos de crise Deus opera o impossível. Ressaltar que em tempos de crise Deus opera o impossível. Então é isso aqui que você vai trabalhar em toda a sua lição, para defender, para esclarecer, para ensinar os seus alunos. Logo mais no objetivo, no ponto central da lição, vamos falar novamente sobre isso, mas então vamos avançar. Objetivos específicos. Então temos objetivo geral, objetivo de toda lição, objetivo específico, é o objetivo a ser alcançado com cada ponto da lição, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Então no primeiro ponto, o que você pretende, o que o comentarista propõe para que você possa alcançar é apontar a crise financeira pela qual a viúva
e aqui procurou Eliseu passava. Então é mais apresentar mesmo, fazer uma apresentação da crise financeira que a viúva passava, trazer essa lição da viúva para a realidade dos seus alunos. Segundo, mostrar que Deus realiza milagres. Então, o terceiro ponto, no primeiro ponto você apresenta a história da lição, no segundo você já vem trazendo que Deus realiza milagres e no final enfatizar que Deus que Deus dá a provisão na medida certa. Então Deus dá a provisão na medida certa. Deus realiza milagres e Deus dá, no final, enfatizando que Deus dá a provisão na medida certa. Então a nossa lição está dividida em 3 partes. E essas 3 partes, meditando aí em 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, você vai perceber que em cada ponto da lição, o comentarista está fazendo a exegese, está fazendo uma exposição, está fazendo uma análise do texto bíblico e cada ponto está analisando uma parte da perícope, do trecho que ele recortou das escrituras. Então, no primeiro ponto, uma família em dificuldades. Isso vai estar em 2 Reis 4, verso 1. Ele vai estar fazendo a análise do verso 1 no primeiro momento, no primeiro ponto. No segundo momento, no segundo ponto, e vai estar falando sobre Deus realiza milagres. Então, voltando aqui, família e dificuldades. Palavras aqui em destaques nesse primeiro ponto, para que você tenha claro que você vai falar. Deus realiza milagres. Então, Deus realiza milagres. Milagres aqui, então vamos grifar só milagres, porque é a palavra-chave aqui. E ele vai estar analisando então 2 Reis capítulo 4, verso 2, neste ponto. Provisão na medida certa. Então, provisão, medida certa. Vamos deixar 2 Reis 4, do verso 3 ao verso 7. Então, você aqui observa que ele vai estar nesta lição fazendo então uma análise de um texto mais curto do que foi na lição passada e do que foi na lição anterior ainda, né? Na lição passada ele analisou 4 capítulos, aqui ele vai analisar apenas 7 versículos. Isso abre espaço para você fazer aí aplicações, para você improvisar na sua classe, mas você vai perceber que se você fizer uma exegese correta, você fizer uma aplicação prática desse texto, você em 1 hora aí, não sei qual é o tempo que você tem para lecionar, geralmente é 1 hora, você não vai ter tempo. Então, aqui nosso propósito não é trazer muito conhecimento, muitas informações extra, não é trazer para você versículos extra do que está na lição. Por quê? Porque se você for perceber, se você for explorar o que está na lição, muitas vezes você não vai ter tempo nem para falar isso. Se você é um professor que abre espaço para os seus alunos comentar durante a aula, e aqui vai um detalhe, que você faça isso na sua aula, faça com que a sua aula seja um lugar onde você possa estar junto com seus alunos, construindo ideia, fazendo mesmo teologia, né? Olhando para a realidade, olhando para as escrituras, olhando para a vida do que os alunos estão vivendo e criando, buscando respostas, você, os alunos e o Espírito Santo de Deus. Então, você percebeu que ele estará comentando estes versículos. Convém então que você se apegue à leitura bíblica em classe, você leia ali várias vezes esse texto para que você se familiarize com esse texto, e você vai perceber que se você se familiarizar com a leitura bíblica em classe, você vai tirar de letra aí a lição por inteiro, você vai saber tudo que o comentarista está falando. A introdução, então, aqui no meu resumo, eu resumi aqui, fiz um recorte e diz o seguinte: na lição de hoje vamos estudar o milagre que Deus operou por intermédio do seu servo. Muito importante, é o servo que por intermédio do qual Deus fez o milagre. Logo nós vamos estar falando isso. Para salvar uma viúva e seus filhos de uma crise financeira. Então nós observamos Deus agindo em prol de uma viúva e de seus filhos, né? Deus reservou um tempo na sua agenda para salvar essa viúva. Traga isso para os seus alunos. Deus também com certeza tem um tempo certo para agir na vida dos seus alunos, por menor que eles se sintam, Deus vai trabalhar na vida deles.
Consideração preliminares, isso não está na lição, mas eu trouxe para vocês aqui o papel do homem de Deus em meio à crise. A lição vai enfatizar com muita precisão sobre a viúva, sobre o que a viúva fez, sobre a provisão de Deus na vida dela, mas eu queria trazer uma ênfase não da lição propriamente disto, mas do que o texto analisado pelo comentarista traz, a importância do homem de Deus em meio à crise, porque como vimos aqui em cima, né, Deus operou um milagre por intermédio do seu servo. Então aquela mulher foi vitoriosa, aquela mulher conseguiu tudo que ela conseguiu, porque ela achou um homem de Deus em quem ela pudesse confiar e tirou dele ali respostas e ajuda para poder passar por aquela crise. Então eu quero rapidamente aqui trazer esse extra para você, que você pode trazer para a sua lição, porque o que eu quero enfatizar aqui é a importância do homem de Deus em tempos de crise. A mulher só teve a quem recorrer porque havia um homem de Deus ali. Se não houvesse o homem de Deus, o que iria acontecer com ela? Com certeza Deus agiria de outra forma, mas vemos na lição enfatizando que ela foi até o homem de Deus. Havia um homem de Deus naquela época. Então, nesse tempo de crise, você pode trazer isso para o seu aluno. Há uma necessidade de que homens e mulheres de Deus sejam levantados para ajudar os aflitos, e você traz para os seus alunos que com certeza Deus quer que eles sejam aí este homem, essa mulher de Deus que vai ser referência neste tempo, assim como Eliseu foi referência, eles também o devem ser. Então o profeta Eliseu, o nome do profeta Eliseu no original é Elisha, que quer dizer Deus salve. Então já é profético o próprio nome do Eliseu. Então quando ela foi buscar Eliseu, ela foi buscar o Deus que salva, o Deus da salvação. Você pode fazer um link aqui com Jesus, né? O Jesus, o nosso Salvador. Então ela foi buscar a Eliseu, o nome dele significa o Deus Salvador. Então Eliseu era o profeta que substituiu o profeta Elias. Então tamanha a importância desse profeta, que foi o profeta que substituiu o profeta Elias. Então eu trouxe aqui 5, aqui está errado aqui, viu gente? 5 características do homem de Deus em meio à crise. 5 características que o homem de Deus precisa ter em meio à crise, para que as pessoas confiem nele, para que as pessoas vejam nele uma referência, assim como aquela mulher viu Eliseu e foi buscar dele ajuda. Então a primeira característica aqui, ele tinha uma boa reputação. Então Eliseu era um homem de boa reputação. No tempo de crise precisamos de homens de boa reputação. Isso está lá em 2 Coríntios, 2 Reis, né? no mesmo capítulo que nós estamos analisando aí, no capítulo de número 3 e no verso de número 11, eu quero ler para você, que diz o seguinte: perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Eliseu. Aí disse o rei Josafá, o rei de Israel, o rei de Judá, diz o seguinte: está com ele a palavra do Senhor. Perdão, Josafá é o rei de Judá. Então ele disse: está com ele a palavra do Senhor. Naquele momento que aqueles 3 reis, o rei de Judá, o rei de Israel, o rei de Edom, se reuniram para combater contra os moabitas, a Bíblia diz que dado o momento o rei Josafá pergunta se havia ali algum profeta, e o nome que se destaca, qual é? O nome do profeta Eliseu. Por quê? Porque ele diz no verso 12, está com ele a palavra de Deus. Então ele era um homem que tinha uma boa reputação. Em tempos de crise precisamos de homens como Eliseu, homens de reputação. Então fale seus alunos isso, para ser pessoas de reputação, porque o mundo precisa de homens de reputação. Eu vou passar bem rápido aqui, mas você pode pegar essas lições e contextualizar de acordo com a qualidade dos seus alunos. Ele dava atenção aos necessitados, né? Quando aquela viúva veio falar com ele, ele prontamente ouviu aquela mulher e deu atenção. É interessante porque no capítulo antes
Ele está tratando com reis, né, estadistas, homens poderosos, e ele deu atenção a esses homens. E da mesma forma, agora no capítulo 4, ele dá atenção a uma mulher que era aparentemente, vamos dizer assim, insignificante, né? Então ele não fazia acepção de pessoas, muito pelo contrário, ele atendia tanto o supostamente grande como o supostamente pequeno. Então ele dava atenção aos necessitados. Precisamos de homens que sejam homens e mulheres de Deus que nesse tempo tenham disposição para dar atenção aos necessitados. Terceira característica aqui, ele tinha uma palavra de Deus, então ele dava atenção aos necessitados. Aqui, terceiro, ele tinha uma palavra de Deus, então ele tinha uma palavra de Deus para os aflitos. No verso que nós lemos antes, então, em 2 Reis, capítulo de número 3 e verso 12, ele diz o rei Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então ele tinha uma palavra de Deus. Então o que necessitamos nesses dias atuais não são pessoas que apenas têm uma palavra de psicanálise, do que diz a psicanálise, uma palavra do que diz a filosofia, do que diz a sociologia, mas precisamos de homens que tenham uma palavra de Deus para a realidade que o mundo vive hoje, para a tristeza que o mundo vive hoje. Então você pode aí instigar os seus alunos a buscar na palavra do Senhor, estar preparado como o profeta Eliseu para ter uma palavra para trazer aos necessitados. Quarta característica aí do profeta Eliseu, ele era um excelente orientador. Então perceba que quando a mulher veio para ele, ele orientou a mulher da forma certa. Aqui abre espaço para a gente falar sobre a questão da liderança, né? Sobre a questão do aconselhamento pastoral. Ele estava preparado para auxiliar, para orientar as pessoas de forma certa, porque aquela mulher estava desorientada. Aquela mulher representa o mundo de hoje, as pessoas estão desorientadas, sem saber o que fazer. Então o profeta Eliseu se apresenta como orientador da nação perdida, e é isso que nós somos, é isso que a igreja é. A igreja é o farol do mundo em crise, a igreja é o orientador desse mundo caótico, é o que nós precisamos ser. Em quinto lugar, ele não era um aproveitador, né? Ele não era um aproveitador. Por que ele não era um aproveitador? Porque no final da história, quando a mulher multiplica lá o azeite, aumenta o azeite, né? Ela volta para falar com o profeta e ela diz, vai lá perguntar, no verso 7 ele diz, então foi ela, fez saber ao homem de Deus, ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu vives o resto. Se fosse muita gente ia dizer, vai lá, paga a sua dívida e traz o resto para cá. É o que nós vemos muitas das vezes acontecendo, e as pessoas desorientadas, vai numa determinada igreja e lá está o camarada vendendo pão de queijo ungido, Coca-Cola ungida, kisuke do Mar Vermelho, empadinha de Jerusalém, quibe consagrado do Monte Sinai, né? Estamos brincando aqui, mas é sério. Então, ele não pediu nada da mulher, ele deu a sua palavra ali sem querer nada em troca, uma palavra completamente instruída. Ele não era um aproveitador como muitos que a gente tem visto aí. Então, essa sim é a característica aqui que eu vejo. Você pode tirar mais características desde esse texto aqui do profeta, mas eu destaquei essa aqui para você trazer um extra para a sua lição, para falar da importância do homem de Deus, da mulher de Deus no momento de crise, para que o mundo tenha a quem recorrer. Esse Eliseu pode simbolizar a igreja, pode simbolizar o pastor, pode simbolizar o pregador, pode simbolizar o professor de escola dominical que está ali diante dos seus alunos trazendo orientação para eles. Enfim, faça aí a sua aplicação de acordo com a sua criatividade. Bom, ponto central da nossa lição, então, o ponto central, que é o ponto central? O ponto central é o eixo da lição, o ponto central é o seu marco zero, é um ponto do central ali, a sua estaca. Você pode passar por muitas outras reflexões, mas você vai voltar para essa, porque o ponto central é aquilo que você vai trazer para os seus alunos. Eu pus aqui, a afirmação teológica, por quê? Porque isso aqui diz o seguinte, em tempos de crises, Deus realiza milagre. Então todo o seu trabalho na sala de aula será para enfatizar essa verdade teológica, que em tempos de crises Deus realiza milagres. Então
De certa forma, tudo que você vai fazer daqui para frente, o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3, é para você defender essa verdade, para você esclarecer, para você tornar claro, para você tornar entendido, para você defender e explicar esta afirmação teológica. A afirmação de que em tempos de crise, Deus realiza milagre. Você não pode sair disso. Voltando então aos pontos da lição, vamos então analisar a nossa lição. Primeiro ponto, uma família em dificuldades. E esse primeiro ponto está dividido em três subpontos, que é a crise das dívidas, o risco de perder os filhos, dividir a família e a viuvez. E aqui nós vamos estar analisando o verso de número 1 do nosso texto da leitura bíblica em classe. Aqui, síntese do tópico. Então, o que é que você vai propor no primeiro tópico? Qual que é a afirmação teológica? Qual que é o centro do tópico 1? Talvez você não precise nem de ler propriamente dito o que está no tópico 1. Basta você se apegar ao texto, a leitura bíblica em classe e essa síntese que é o resumo do tópico 1. Mas eu pus aqui de começo porque serve de proposição para o que você vai tratar. A família da viúva que foi procurar a ajuda de Eliseu estava correndo sérios riscos. Então, a crise da viuvez. A viúva, seus filhos, esposa de um discípulo de Eliseu. Então perceba que a mulher ficou viúva, seus filhos, ela era esposa de um discípulo na verdade dos profetas, é o que diz a Bíblia, mas provavelmente de Eliseu. Eliseu era o profeta. Então, mesmo essa mulher sendo esposa de um homem dedicado ao Senhor, um homem dedicado à palavra de Deus, um homem dedicado ao serviço do Senhor, a fatalidade atingiu a sua casa. Então aqui joga por terra essa teologia da prosperidade que diz, essa falsa teologia da prosperidade que diz que se você é cristão você não passa por prova, você não passa por problema. Mentira, você passa assim, o próprio Cristo teve que passar pela cruz, Jesus, Deus, ele chegou lá no Getsemane e disse, orou, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Deus disse, não tem jeito. Se você quer conquistar o que você quer conquistar, você tem que passar por essa situação. E essa mulher passou por situações difíceis, ela perdeu o seu marido, ele era discípulo dos profetas, então um homem que estava inteirado ali com as coisas de Deus, e mesmo assim a fatalidade atingiu a sua casa. Então você pode enfatizar isso para os seus alunos, não lhe deixou herança, apenas uma dívida impagável. Então quero ressaltar que ele não deixou herança, obviamente, mas deixou uma dívida impagável. Então aqui abre espaço para você falar daquelas pessoas, pais de famílias que não se preocupam em orientar a sua família, porque infelizmente estamos aqui, diz o ditado, para estar vivo basta morrer, mas acreditamos que enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na vida da gente, a gente não vai morrer. Enquanto Deus não fizer os seus propósitos, a gente não vai morrer. Mas enfim, o pai de família tem que orientar a sua família, tem que trabalhar, tem que deixar tudo certinho, porque se acontecer alguma coisa, então você pode orientar os seus alunos aí desta forma. Mas é interessante a gente pensar o seguinte, esse homem não deixou nenhum bem material, mas o verso de número 1 diz o seguinte, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Esse homem não deixou riqueza, mas ele deixou um testemunho de um homem que teme a Deus. Talvez enfatize isso aí para os seus alunos, talvez eles não tenham riqueza, grande herança para deixar para os seus filhos, mas eles podem deixar um testemunho de que eles são um homem ou uma mulher de Deus. Quando o pai dessas crianças aqui olhavam para o seu pai, lembrava do seu pai, lembrava de um homem que temia a Deus. Quando essa mulher foi clamar a Eliseu, ela foi clamar porque ele era um homem que temia a Deus. Ela teve a certeza de que seria ouvida pelo profeta Eliseu, porque por conta da credibilidade do marido, porque o meu marido é um homem temente a Deus, então ele vai me ouvir. Aqui enfatiza também a fé da pessoa, ele era um homem temente a Deus, então se ele é um homem temente a Deus, algum milagre, alguma coisa Deus tem que fazer. Deus tem não, na verdade Deus irá fazer para honrar a fé de acordo com a misericórdia de Deus, mas Deus sempre honra a fé das pessoas que são tementes a Ele.
filho. E essa mulher foi nessa confiança, ela foi confiando que o marido tinha uma trajetória aí de um homem de Deus, de um homem temente a Deus. As pessoas gostam muito de falar mal, né, desse homem aqui porque deixou dívida, mas dívida todo mundo tem, né? O problema não é ter dívida, o problema é a pessoa não querer arcar com as suas dívidas. E esse homem morreu, não teve tempo dele pagar as suas dívidas, mas ele deixou testemunho. Era um homem de Deus. A história que ficou não é de um homem que deixou dívidas, mas de um homem que temia ao Senhor. É o que diz aqui o texto. Então, uma ponto que o comentarista deixa aqui. Uma lição prática. As viúvas eram sustentadas pelos filhos e tudo indica que seus filhos ainda eram crianças. Então, esse primeiro ponto é para você falar da questão da viúva. Se você ler a lição, vai ter muito contexto histórico aí, falando acerca do papel da viúva, que a viúva era desprezada naquele tempo, que a mulher estava condicionada ao fato dela poder ter filhos. Se ela não tinha filhos, se ela tivesse filho homem, ela tinha um valor, se tivesse filho mulher, tinha um valor inferior. E a mulher naquele tempo, ela era sustentada pelo marido, ela não trabalhava, não estudava, e ela, quando o marido morria, ela era sustentada pelos filhos. Se não tivesse filho, então ela podia ser levada pelo remidor. Se não tivesse remidor, tinha que voltar para casa. Mas enfim, ela ficava numa situação muito difícil. É isso que você deve trazer para elucidar a realidade, que ela estava vivendo um tempo difícil, e esse era um problema de dívida, era um problema financeiro. Segundo ponto, o risco de perder os filhos. Então a mulher corria o risco de perder seus filhos para os credores, né? Então os credores queriam levar os seus 2 filhos. Ela não tinha dinheiro, né, joias ou qualquer tipo de alimento em casa. Então essa mulher estava numa situação caótica, difícil, sem nada. Então o comentarista traz alguns apontamentos aqui no tópico 2, ele diz: vivemos tempos de grandes dificuldades econômicas, falando então da nossa realidade, quando muitas famílias estão vivendo em absoluta pobreza. O número de desempregados é um dos maiores da história do país, muitos já não têm como sustentar suas famílias e falta o pão de cada dia. Não poucos crentes fiéis de Deus estão desempregados e padecendo necessidade. Precisamos, aí vem a lição que o comentarista quer trazer, diz: precisamos, como igreja do Senhor, socorrer os necessitados. Então é necessário que a igreja trabalhe com essa questão da assistência social. Você pode trazer isso aqui para ajudar os necessitados, os desempregados, porque o papel da igreja na comunidade é ser uma igreja relevante. Uma igreja relevante é o quê? Uma igreja que preocupa com a comunidade, porque se espera isso, né? A igreja que é implantada numa comunidade é para ela ajudar a comunidade, mudar a realidade social, econômica, política, espiritual daquela comunidade. Então ela corria o risco de perder os filhos. Aqui realmente os filhos, né? Fala de desestruturar a família. Então fala a respeito da crise, que a crise financeira tem esse poder de desestruturar a família. O pai já tinha morrido e agora os 2 filhos iam levar para ser escravo. Com certeza um ia ser vendido para o lado, outro ia ser vendido para o outro, e a mulher ia ficar naquela situação difícil. Então a crise financeira às vezes tem esse poder de desestruturar a família. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado. Filhos também na Bíblia representa herança, representa frutos, né? Então a crise veio para tirar os frutos daquela pessoa. Você pode enfatizar isso também, que muitas vezes a crise que bate a porta, ela vem para tirar os frutos, aquilo que a pessoa produziu, aquilo que a pessoa tem. Então ela precisa estar atenta e fazer o que vai vir logo em seguida, o que essa mulher fez. A viuvez. Então aqui é propriamente mesmo para falar sobre a viuvez, o que era viuvez. Eu já antecipei um pouco acima, mas nesse ponto 3 você dará mais ênfase a respeito da viuvez. Avançando então, tópico 2, Deus realiza milagres. Então nesse ponto, no primeiro ponto, você falou bem da dificuldade. Aquela mulher não tinha saída, pelas forças dela ela não conseguiria, pelo que o marido fez, ela não conseguiria, pelo que o marido deixou, ela não conseguiria, os filhos provavelmente eram pequenos, enfim, ela não tinha saída. E no tópico 3 então entra a solução dela. Ela era só um milagre, como é a situação de muitas pessoas nos dias atuais, só um milagre para poder mudar a realidade delas. Então esse tópico 2 vai estar subdividido em 3 subpontos, né? A fé do profeta,
a fé do profeta, a viúva procura Eliseu, Deus utiliza aquilo que temos, Então, o que temos, aqui será analisado então o verso de número 4, o capítulo número 4, verso 2 do livro do livro de 2 Reis. Então, o ponto central, a sínopse, a resumo, a essência desse segundo ponto, a nossa proposição, a proposta, o que você vai propor nesse texto é que Deus não mudou, Ele continua realizando milagres. Então perceba, é isso aqui que você vai falar agora, enfatizar no ponto de número 2, que Deus não mudou, continua realizando milagres. O homem mudou, a história mudou, a realidade mudou, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então a fé do profeta, O capítulo 4 de Reis registra 4 milagres de Eliseu. Então é interessante, porque os 2 primeiros milagres do capítulo 4 vai falar dessa viúva aqui e depois vai falar da mulher rica, né? Então é interessante isso, porque Deus se atentou para a realidade da mulher pobre, mas se atentou também para a realidade da mulher rica. Evidenciam a fé do profeta e o cuidado de Deus para com aqueles que creem nele. Então essa história aí evidencia isso, né? Que Deus cuida daqueles que creem nele. Então, nesse ponto, o comentarista faz algumas aplicações e traz algumas verdades. Se quisermos ver milagres em nossas vidas, precisamos crer, é preciso ter fé, pois o que duvida não pode receber nada do Senhor. Em crises não podemos nos esquecer que para Deus não existe impossível. Ele pode operar um milagre em sua vida, creia. Então é a aplicação prática proposta pelo comentarista que você pode fazer. O ponto 2 então é o momento em que a viúva procurou o profeta Eliseu. Diante da crise, a viúva procurou a ajuda do profeta. É muito interessante isso, como dizemos lá, falando a respeito do homem de Deus. Quando aquela mulher passou por crise, ela foi falar com o profeta. E isso é muito interessante, porque ela foi falar com o profeta, porque ela foi falar com o pessoal da assistência social lá do lugar que ela morava, porque ela foi falar com o rei, foi falar com o sacerdote, porque ela foi falar com, enfim, quem cuidava lá das finanças do Estado. Ela foi falar com o profeta, ela foi buscar na fé, ela foi buscar em Deus a sua resposta. Por quê? Porque na situação que ela estava, era só Deus. Aqui você pode enfatizar aos seus alunos a buscar no primeiro momento a resposta de Deus, a ajuda de Deus para a crise que elas estão vivendo, porque se ela for, muitas vezes a gente for buscar nos homens aí, a gente vai se frustrar. Então buscar primeiro em Deus é o que ela fez, ela foi buscar resposta no homem de Deus. E o profeta Eliseu, ao ajudá-la, ele fez para ela algumas perguntas que tinha de fazer. Declara-me o que tu tens em tua casa. Então aqui já começa o auxílio do profeta a fazer com que ela visse que a solução para a vida dela estava dentro da casa dela e ela não estava percebendo. A igreja nesse tempo de crise, aqui a aplicação do que o comentarista faz no tópico 2. A igreja nesse tempo de crise econômica deveria fazer a sociedade da mesma pergunta. A igreja de Cristo não pode fugir da sua responsabilidade para com os pobres, órfãos e viúvas. Precisamos investir em serviço social, é o que já falamos aqui. O comentarista faz essa ênfase aqui: declara-me o que tens em tua casa. O comentarista se preocupou como estava a realidade da casa dela, o que ela tinha na casa dela, como é que estavam as finanças dela. Então tem muitas vezes, em muitas comunidades religiosas, não se preocupa com a realidade da pessoa, do membro lá no trabalho, lá no serviço, lá na casa. E o profeta Eliseu, por isso que ele era um homem de Deus, né? Porque ele se preocupava não com a presença das pessoas ali no culto, na escola dos profetas, propriamente dito, mas se preocupava com como é que elas estavam vivendo em casa, etc. Então a igreja precisa ter essa preocupação aí
como é que as pessoas estão. Isso é mais voltado para o departamento das famílias, né? Falando da importância do departamento de família, foi o que eles diziam. Casa aqui pode significar morada, né, e tal, mas também pode significar clã. Muitas vezes casa se referia a clã, se referia a descendência. Como é que está a sua casa? O profeta quis saber. A viúva procura. Aqui tem mais um apontamento aqui. Eliseu, como homem de Deus, sabia que o Senhor poderia reverter a situação financeira daquela viúva. Ela não quis saber quem era o responsável pela dívida, mas ele não quis saber quem era o responsável pela dívida, mas decidiu ajudar uma pessoa necessitada. Então, isso é interessante, né? Ele primeiro quis ajudar a mulher, ela viu a necessidade dela, ele não quis saber quem era o filho, né? de quem era o dono daquele problema. Na verdade, o que ele foi trazer é a solução que aquela mulher precisava. O ponto 3, Deus utiliza aquilo que temos. O que você tem na mão, o comentarista faz uma pergunta, que você tem na mão para começar a ver o milagre de Deus. Moisés tinha um cajado, Davi tinha uma funda e algumas pedrinhas, Pedro tinha uma rede de pesca, e é a partir de uma botija de azeite que Deus tornou tudo abundante para aquela, porque Ele é o Deus de toda provisão. Então, ela disse, a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Então, azeite no Antigo Testamento, ele era um produto muito utilizado em todas as casas praticamente. Tinha um azeite que era usado para comida, que era usado às vezes para fazer cosmético, que era utilizado como elemento de combustão para fazer luz nas lamparinas. Então o azeite era uma coisa muito importante, era muito bem comercializado. Então ela diz, quando ela diz que a sua serva não tem nada senão uma botija de azeite, que ela fala, o único bem de troca que eu tenho é um pouquinho de azeite que eu tenho na minha casa, né? Porque o azeite era mesmo um bem de troca, uma espécie de moeda de troca. Mas o azeite na Bíblia Sagrada, ele tem um simbolismo que representa a presença do Espírito Santo de Deus, né? Então, aquele pai de família, ele deixou um pouco de azeite lá. Antes dele morrer, ele deixou um pouco de azeite lá. Ele deixou a história de um homem que temia a Deus e deixou também um pouco de azeite. Aqui você pode fazer uma interpretação meio que espiritualista, né? Para trazer isso aí para os seus alunos. Avançando então, porque o nosso tempo está já quase estourando. Provisão na medida certa. Preparação para receber o milagre, primeiro ponto. Provisão abundante, fé em ação. Segundo Reis 4, do 3 ao 7. Então aqui ele vai analisar os quatro versos finais do capítulo 4. Então, e a verdade prática, a afirmação teológica a ser defendida no ponto subtópico 3 aqui é a seguinte: Deus nos concede a sua provisão na medida certa. Então, a preparação para receber o milagre. O profeta Eliseu, então, orienta a viúva. A mulher precisava de muitas vasilhas, ela precisava se preparar para receber tal bênção. Prepare também, aí ele faz um apontamento, o comentarista faz uma aplicação, apresenta uma verdade prática aqui. Prepare também o seu coração e a sua casa para receber a provisão de Deus. O dia de seu milagre chegará assim como chegou para a sua vida. Então isso aqui é importante, você falar para a pessoa está preparada para receber a visitação de Deus, a pessoa está preparada para receber o milagre do Senhor, ela está na posição certa, ela tem as coisas necessárias para que Deus opere o milagre na vida dela. Às vezes a pessoa quer que Deus opere na vida dela, mas a vida dela não está preparada, né? Ela não tem as vasilhas vazias. Então o profeta Eliseu diz, antes do milagre acontecer, vai buscar vasilhas vazias, vai preparar a sua casa. Segundo ponto, a provisão abundante. A viúva tinha somente uma botija de azeite. A lição que aprendemos é que Deus abençoa aquilo que temos, não importa a quantidade. Então Deus vai trabalhar com o que a gente tem, né? Uma botija de azeite, mesmo que seja pouco, na mão de Deus é muito, né? A matemática de Deus é diferente. Para nós, 2 mais 2 são 4. Para Deus, 2 mais 2 é quanto Deus quiser, né?
A provisão abundante, o profeta disse para ela trazer vasilhas vazias, não poucas, para ela trazer muita, e a quantidade de vasilha que ela trouxe, a fé dela foi determinada pela quantidade de vasilha que ela trouxe. Por isso que o profeta diz: leva muita vasilha porque você vai precisar. Então ela levou algumas vasilhas e o azeite parou porque ela pediu vasilha ao menino, o menino não tinha mais, e ela poderia ter trazido muito mais. E aí, se a fé dela fosse grande, ela ia encher aquela casa de fio. Enfim, mas a gente não sabe quantas vasilhas tinha ali, se tinha muito ou pouco. Mas na verdade tinha muita, porque ela pagou a dívida e ela podia viver do resto. Então tinha muitas vasilhas vazias. Fé e ação. A viúva e seus filhos deveriam tomar vasos emprestados. Então você vê um trabalho aqui. Perceba que a orientação do profeta levou ela a trabalhar em conjunto com seus filhos. E aqui é uma lição muito importante, que a superação da crise de uma família vai vir do trabalho em conjunto da família. Então abre espaço para vocês falar sobre isso. Para uma família atravessar a crise, eles precisam ser unidos e trabalhar em conjunto. Precisam trabalhar juntos, trabalhar unido para eles vencerem a crise. Então imagina que a cena, você pode ilustrar um filho correndo na casa de um vizinho, outro correndo na casa de outro, a mulher correndo na casa de outro, e eles trabalhando em conjunto. Depois entrou para dentro, entrar só pode ser para dentro, entrou para casa e eles trabalharam ali em conjunto também. Os filhos traziam o vaso e ela as enchia. Fala da autoridade da mãe. Aqui você pode ilustrar mais uma vez. Imagina ela derramando azeite sobre a vida do filho. Então essa é a lição muito importante. A mãe, o pai, derramar azeite sobre a vida do filho, né? Transferir para o filho a vivacidade, a vida de Deus sobre o filho, e assim eles se deleitarem com a presença de Deus e com a abundância de Deus em sua casa. Ela precisava seguir as orientações do profeta. Isso é muito importante. Ela seguiu a orientação do profeta. É importante para atravessar a crise a pessoa seguir a palavra do Senhor, que ela está dizendo, seguir a orientação também do líder espiritual da igreja, né, o pastor, seguir aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está dizendo, ainda que pareça loucura, ainda que pareça estranho sair pelas ruas pedindo vasilha emprestada. Isso é loucura, sem ter nada, com uma botijinha de azeite em casa, mas ela obedeceu, mesmo parecendo ser loucura. Você pode trazer isso para os seus alunos, que se Deus pediu, obedeça, porque Deus vai fazer um milagre. A viúva deveria fechar a porta, né? Então foi algo que teve que acontecer na casa dela, foi na intimidade, né? O milagre aconteceu na intimidade, fazendo a família ficar forte, fazendo a família ficar unida. Encheu as vasilhas com azeite. Quando o azeite acabou, a viúva não sabia o que fazer com o azeite, retornou ao profeta a fim de ouvir suas instruções. Eliseu, que diz para ela, né, que o azeite fosse vendido, que ela pagasse a sua dívida e que ela vivesse do resto. Então, conclusão para nós enfatizar: muitos estão vivendo falta de recursos em muitas dívidas. Aí vem umas aplicações práticas dele na conclusão. São momentos difíceis, mas não desanime. Ore ao Senhor, creia e o seu milagre chegará em sua casa. A viúva seguiu as orientações do profeta. Mais uma vez aqui, seguiu as orientações do profeta de Deus. Leia a Bíblia, ouça as orientações do Senhor para a sua vida. Deus vai instruí-lo. Então leia a Bíblia, gente. Ouça as orientações do Senhor. Deus vai instruí-lo a vencer a crise de escassez e do endividamento. Então é isso, pessoal. Enfatize para os seus alunos aí o milagre de Deus, né? A verdade. Vamos voltar à nossa verdade, nosso ponto central aqui. Em tempos de crise, Deus realiza um milagre. Então tente fazer uma realidade dinâmica, mesmo falando sobre isso aí, enfatizando a ação daquela mulher que obedeceu a orientação do profeta e ela obteve um milagre. Ela recorreu ao profeta, que
Recorrer ao Senhor não é inútil, buscar a Deus não é inútil. Se Deus não nos der aquilo que pedimos, Ele vai nos dar uma resposta muito satisfatória, que nós vamos dizer, realmente, Senhor, não é o tempo de receber isso mesmo, mas enfatiza isso aí, que é tempos de crises, em tempos de crise, Deus realiza um milagre. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado, dessa aula. Pedimos mais uma vez que você entre lá na minha página no Facebook, Arthur Félix, e curta lá nossa página. Toda vez que postarmos alguma coisa aqui você vai receber, postarmos uma pré-aula você vai receber também no YouTube, Arthur Félix, você vai me achar fácil lá. Inscreva-se no nosso canal, sempre que postarmos uma pré-aula você vai receber um e-mail aí e vai poder nos acompanhar. Deixa aí o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão para que possamos fazer cada dia mais um trabalho melhor para todos vocês. Compartilhe, nos ajude a divulgar e propagar a palavra do Senhor. Fique com Deus e até a semana que vem.